A história começa com um órfão chamado Rudo, que vive na favela e tem o hobby de roubar lixo das lixeiras dos ricos. Este mundo é dividido entre a cidade de Muros Brancos, onde vivem os ricos e abastados, enquanto o lixo imundo como Rudo vive nas favelas negras do lado de fora. Neste mundo, há uma lenda de que todo objeto tem uma alma, e mostra seu verdadeiro potencial se você cuidar bem dele, o que o torna precioso. Mas os ricos jogam fora qualquer coisa que esteja um pouco usada, e tudo isso acaba num enorme local de coleta de lixo, que por fim é jogado no grande fosso junto com as pessoas que cometeram crimes. Um dia, no lado dos ricos, uma mulher diz à filha para jogar fora seu brinquedo de pelúcia depois que ele fica um pouco danificado. Ela diz que consertá-lo só o deixará feio e que sempre podem comprar um novo. Ouvindo isso, a garotinha limpa o rosto e o joga fora sem pensar duas vezes, enquanto começa a falar sobre querer um gatinho para o próximo. Depois disso, a mãe dela empacota todo o lixo e o joga numa tubulação subterrânea, onde ele acaba num caminhão de lixo. O caminhão chega ao local de coleta e Rudo salta a caminho de uma das salas laterais para procurar algo utilizável. Lá, ele acidentalmente faz muito barulho para o guarda perceber. O guarda rapidamente invade e aponta sua arma para o garoto, perguntando se ele é o infame saqueador de lixo, e então esmaga o botão de alarme para chamar reforços. Rudo pega o lixo mais próximo e o atira nos guardas. Alguns ovos podres espirram em seus uniformes impecáveis, e só isso é o suficiente para deixá-los paralisados, chocados demais para reagir. Enquanto eles ficam ali em choque, Rudo sobe de volta pela tubulação sem nem olhar para trás. Ele alcança a superfície perto da saída, mas sua sorte muda quando o portão se fecha bem na frente dele. Antes que ele possa pensar num plano B, mais guardas chegam correndo e abrem fogo. Rudo desvia pelo caos e corre em direção ao muro. Uma bala roça seu braço, mas ele ainda consegue pular e desaparecer nas sombras. Por trás, os guardas gritam que não podem deixar um garoto escapar, mas a essa altura, Rudo já rastejou por um túnel de esgoto. Machucado e irritado, ele resmunga para si mesmo como é ridículo que os ricos protejam seu lixo como se fosse algum tipo de tesouro nacional. No dia seguinte, a notícia sobre o saqueador de lixo se espalha como fogo. Os alados acham difícil acreditar que alguém se daria ao trabalho de roubar lixo. Quando avistam o pai adotivo de Rudo, da favela, olham para ele com nojo e dizem que as pessoas da favela deveriam ficar no seu próprio lado. Do outro lado do muro, os pobres já sabem quem está por trás de toda a confusão e rezam para que o garoto irritante bata as botas antes que ele acabe atraindo os guardas para eles. Mas Rudo não se importa nem um pouco e continua consertando o lixo que coletou. Nesse momento, sua amiga Shua aparece e o repreende por ir atrás de lixo de novo, porque ela está preocupada que algo ruim possa finalmente acontecer se a gestão de lixo o pegar. Rudo diz a ela que os ricos continuam jogando fora coisas perfeitamente boas, e ele simplesmente usa isso para ganhar a vida consertando e vendendo-as para as pessoas na favela que realmente podem apreciá-las. Nesse momento, um grupo de valentões aparece para zombar dele e dizer que finalmente encontraram a fonte do cheiro horrível na área. Eles até dizem a Chua para parar de andar com ele, antes que ela também acabe cheirando a lixo. Um deles derruba as coisas de Rudo e diz que ninguém nunca vai comprar nada daquilo. Eles zombam das mãos dele também, e dizem que são tão nojentas que ele precisa de luvas sujas só para escondê-las. Rudo permanece calado durante todo o bullying, mas no segundo em que o chamam de filho de um assassino louco, algo dentro dele se rompe. Os valentões começam a se gabar de como as favelas foram construídas para prender criminosos como ele, e como estão tentando consertar isso, recuperando algum respeito. Eles dizem que o pai de Rudo arruinou tudo pelo que trabalharam com sua reputação de serial killer. Rudo lhes dá um olhar feio que os faz recuar, então eles lançam um último insulto sobre como ele provavelmente se tornará igual ao pai, e então fogem em pânico. Depois que eles se vão, Chua se aproxima e tenta acalmá-lo. Ela diz que ainda acredita nele, então seus olhos pousam no mesmo brinquedo de pelúcia de antes, e ela sorri maravilhada com o quão bom ele parece agora. Rudo diz que não está à venda, mas assim que ele está prestes a entregá-lo a ela, a mãe de Chua aparece e a puxa para longe. Ela a repreende por andar com aquele esquisito de novo. Sentindo-se arrasado, Rudo vai para casa ver seu pai adotivo, Recto, que começa a provocá-lo, imitando o jeito que ele agiu, e brinca sobre como Rudo estava tentando flertar dando um brinquedo para aquela garota fofa. Rudo fica vermelho de vergonha porque nem percebeu que estava sendo observado. O velho menciona a caça ao lixo de Rudo e diz que eles não são tão pobres a ponto de ele precisar ir tão longe. Ele pede para Rudo deixar esse tipo de trabalho para ele até que seja mais velho e o lembra de como foi perigoso na noite anterior. Reto pensa que Rudo pode sentir que lhe deve algo por tê-lo acolhido, mas Rudo diz que não é isso. Ele só quer fazer sua parte como família. A conversa muda para Chua, e Reto diz a ele para ser um pouco mais honesto com ela. Então ele nota o corte no braço de Rudo e começa a fazer um curativo. Enquanto faz isso, ele pede para Rudo tirar as luvas também. Assim que ele o faz, seus braços pretos como piche são expostos. Rudo os culpa em seu pai verdadeiro, aquele que foi condenado à morte e jogado no fosso. Ele diz que teve que lidar com tudo sozinho, sendo julgado pela sua aparência e que suas mãos doem o tempo todo. Mas desde o dia em que Recto lhe deu aquelas luvas, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Depois de terminar os primeiros socorros, o velho o incentiva novamente a dizer a Chua o que ele realmente sente antes que outra pessoa a conquiste. Enquanto isso, fora da casa, uma figura misteriosa passa a noite observando-os em silêncio. No dia seguinte, depois de receber uma rápida lição de como sorrir de Recto, Rudo cria coragem e parte para encontrar Chua.
No caminho, ele avista um homem sendo jogado no fosso, enquanto pessoas próximas gritam nomes cruéis para ele. Isso o faz se perguntar o que realmente acontece com aqueles que são jogados lá embaixo. Nesse momento, Shua o cumprimenta com um alegre bom dia. Ele rapidamente esconde o brinquedo de pelúcia atrás das costas e ela menciona baixinho como é triste que todos sejam forçados a assistir às execuções, mesmo que não queiram. Ela diz que não quer vê-lo acabar assim um dia e que se ele continuar arriscando a vida, esse futuro terrível pode realmente acontecer. Rudo encolhe os ombros e diz que Recto sempre o incomoda com a mesma coisa. Mas Shua apenas sorri e diz a ele que isso provavelmente significa que o velho se importa com ele tanto quanto ela. As palavras escapam antes que ela possa contê-las, e assim que o fazem, os dois ficam em silêncio. O rosto de Rudo fica vermelho, mas ele levanta o brinquedo de pelúcia e diz nervosamente que espera que ela goste, mesmo que tenha vindo das lixeiras. Shua olha para ele com olhos brilhantes e diz que o guardará para sempre. Corando loucamente, Rudo se vira e corre de volta, ansioso para mostrar a Recto e contar-lhe tudo. Mas ao virar uma esquina e entrar correndo pela porta da frente, ele derrapa e para. Um homem mascarado está dentro da casa e Recto está no chão, uma espada profundamente cravada em seu peito. Rudo corre em direção ao homem mascarado, desesperado para salvar Recto, mas o atacante facilmente o joga para o lado e o arremessa contra a parede. Rudo tenta se levantar, mal se aguentando, e observa enquanto o homem calmamente pega um livro e vai embora. Recto tenta falar. Quando Rudo promete ajudá-lo a sobreviver, o velho usa seu último suspiro para gritar com ele, dizendo para ele fugir e mudar este mundo de lixo. Assim que Recto fica imóvel, os guardas chegam. Eles olham para Rudo coberto de sangue e assumem o pior. Recto, a única pessoa que sempre o tratou como família, se foi. Rudo tenta falar para contar o que realmente aconteceu, mas um dos guardas o soca no rosto e o nocauteia antes que ele possa dizer uma palavra. Mais tarde, as favelas estão cheias de sussurros. Uma multidão se reúne ao redor da casa. Alguns amaldiçoam seu nome, chamando-o de monstro. Até Shua está abalada e confusa, e se pergunta se ele poderia realmente ser culpado. Rudo é levado ao local de execução. Amarrado bem alto acima do chão, ele ouve em silêncio enquanto um padre faz um discurso lento e formal. O homem diz que um assassino não tem lugar em sua terra e deve ser jogado no fosso. Abaixo, as pessoas começam a cantar, tratando-o como nada mais que lixo. Rudo mal consegue processar o que está acontecendo. Ele examina a multidão, esperando que alguém possa defendê-lo. Quando vê Shua, ele reúne a força que lhe resta e grita para ela, implorando para que acredite nele. Ele jura que Recto foi assassinado e implora para que ela encontre o verdadeiro assassino. Mas em vez disso, Shua o chama de assassino, assim como seu pai, e joga fora seu brinquedo de pelúcia antes de fugir. Depois disso, a multidão começa a cantar e chamá-lo de escória da sociedade. Vendo isso, Rudo desaba e começa a rir como um louco, pensando que essas pessoas são a verdadeira escória, sem mente própria. Assim que o sacerdote-chefe dá a ordem para jogá-lo fora, Rudo avista o verdadeiro assassino parado na multidão. Mas a essa altura, já é tarde demais. Os guardas o arrastam em direção ao fosso. Enquanto ele cai, ele jura silenciosamente fazer cada uma dessas pessoas pagar e arrastá-las todas para o inferno. Durante a queda, ele de repente sente algo estranho, e então tudo fica escuro. Mais tarde, quando ele finalmente acorda, Rudo se encontra deitado em uma pilha de lixo que cheira pior do que qualquer coisa que ele já conheceu. Ao se virar, ele vê um monstro de lixo enorme feito de todo o entulho que as pessoas jogaram. Vendo isso, ele começa a entrar em pânico e pensa que isso deve ser o inferno. Nesse momento, Rudo se lembra de como desde criança sempre achou estranho que os ricos continuassem falando sobre crime e sujeira, mas nunca pararam para se perguntar o que acontece com o lixo. Uma vez jogado no fosso, esse pensamento faz seu sangue ferver. Ele fica com raiva pensando em todos os tolos que o chamam de monstro, embora nunca tenham visto os verdadeiros monstros. De volta ao fosso, a besta gigante de lixo que o persegue de repente para e solta um rugido alto. Esse som ecoa pela área e atrai mais monstros em sua direção. Logo eles começam a cercá-lo por todos os lados. Enquanto se aproximam, ele se pergunta o que essas coisas são, porque lixo não deveria estar rastejando como animais selvagens. Ele mal consegue pular para fora do caminho e continua correndo, mas acaba tropeçando e caindo de cara bem ao lado de um crânio podre. Seu corpo inteiro dói e a situação parece sem esperança. Impulsionado pela frustração, ele amaldiçoa as pessoas que o jogaram aqui. Nesse momento, a pilha sob ele cede, e ele cai novamente. Quando atinge o fundo, seu corpo está coberto de arranhões e hematomas, e o ar é tão sujo que cada respiração parece cortar seus pulmões. Ele tenta cobrir o nariz e procura por um pequeno lugar para descansar, mas finalmente percebe que não há lugar seguro aqui. E a única coisa ainda viva neste mundo é o próprio lixo. Rudo cospe tanto sangue que até o monstro de lixo parece hesitar, rastejando lentamente para se aproximar e acabar com seu sofrimento. Nesse momento, Rudo pensa que este é o fim que ele merece. Mas assim que ele está prestes a desmaiar, ele vê os momentos finais de Recto passando em sua mente. Essa memória desperta algo dentro dele. De repente, ele vê objetos brilhantes espalhados por toda parte. Sem pensar, ele pega o mais próximo, que acaba sendo um pé de cabra. Enquanto aperta o cabo com força, ele olha para a esfera onde um dia viveu e começa a fazer uma lista de vingança em sua cabeça. Cada pessoa que o tratou como lixo entra na lista, mas no topo está o homem que assassinou Recto e foi embora sem se importar com nada. Com uma explosão de força, ele balança o pé de cabra e o esmaga no monstro de lixo. Ele jura para si mesmo que vai permanecer vivo, custe o que custar, só para poder espancar aquele criminoso. Não muito longe dele, um homem sentado em um trono feito de lixo observa a cena se desenrolar.
Ele se inclina pra frente, impressionado ao ver um recém-chegado atacando, coberto de sangue da cabeça aos pés. O Rudo grita que o monstro fede mais que os peidos de Hector e acerta um golpe sólido, mas a besta revida com força. Ela o joga contra uma torre próxima e quase o esmaga sob os escombros. Antes que a poeira baixe, Rudo pega uma barra de metal maior e a joga como um bumerangue direto no rosto do monstro. Nesse momento, um dos monstros salta de baixo e acerta um golpe, deixando Rudo em tão mau estado que ele não consegue parar de tossir sangue. Enquanto as criaturas se movem para terminar o trabalho, algo dentro dele surge novamente. Pouco antes de atacarem, ele os mira e revida. Ele corta seus braços, então pega uma placa de aço e fatia um deles ao meio. O monstro explode atrás dele enquanto ele sai pelo outro lado. Com o perigo afastado, Rudo cai de joelhos, completamente exausto e novamente sentindo-se sem esperança. Mas sua má sorte ainda não acabou. Um monstro maior e mais desagradável surge atrás dele e solta um rugido que convoca ainda mais reforços. O Rudo dispara pelas colinas de lixo, mas o monstro bate no chão e envia uma onda de choque que o lança pelo ar como um boneco de pano. Quando ele abre os olhos, vê um homem estranho segurando um guarda-chuva sobre ele. Confuso, Rudo observa enquanto o homem mascarado o levanta calmamente pela gola e o joga para o lado, o que o faz tossir ainda mais sangue. Sem dizer uma palavra, o homem coloca uma máscara de respiração no rosto de Rudo para ajudá-lo a se recuperar, então avança para protegê-lo como um herói. Ainda tentando entender o que está acontecendo, Rudo faz um monte de perguntas. O homem simplesmente levanta a mão para sinalizar para ele se calar, o que só deixa Rudo mais irritado. O cara educadamente diz para ele ficar quieto de novo. Rudo fica mais alto e exige saber em que tipo de pesadelo eles estão, mas o homem diz que eles não estão no subsolo e seriamente pede para ele se acalmar. Não conseguindo ouvir a voz do mascarado, Rudo grita que não entende uma palavra. Isso finalmente leva o homem ao limite, e ele grita de volta, chamando Rudo de macaco com morte cerebral que precisa parar de gritar. Ele fica bravo porque agora todo monstro próximo está indo na direção deles graças à boca barulhenta de Rudo. Então, ele explica que essas criaturas são chamadas de bestas de lixo, e a menos que sejam eliminadas com uma arma especial, elas simplesmente reaparecerão. Enquanto os monstros se aproximam, o homem mascarado continua falando como se não fosse nada demais. Então, pouco antes das criaturas atacarem, seu guarda-chuva começa a brilhar e lâminas afiadas saltam do topo. Sem aviso, ele gira o guarda-chuva e fatia a besta de lixo em pequenos pedaços que se espalham pelo ar. Rudo observa as partes desfiadas virarem pó e percebe que o guarda-chuva é uma daquelas armas especiais de que o cara estava falando, mas não há tempo para pensar. Mais monstros aparecem e o homem mascarado avança sem hesitação. O primeiro monstro explode no segundo em que ele o toca, e depois disso ele pula de um para outro em uma velocidade tão rápida que Rudo nem consegue acompanhar. Observando-o pousar suavemente e descer flutuando com o guarda-chuva como um paraquedas, Rudo sente uma mistura de admiração e inveja ao pensar que este é exatamente o tipo de poder que ele precisa se um dia for se vingar de Hector. Nesse momento, um dos monstros de lixo acumula um ataque de lodo escuro em sua boca e o dispara contra eles, mas o homem mascarado o bloqueia com seu guarda-chuva bem a tempo, e o lodo explode no impacto. Sem perder o ritmo, ele salta sobre a cabeça do monstro e usa um movimento especial chamado Octa Shredder, que perfura o crânio do monstro como uma britadeira até que ele se desfaça completamente. Após a luta, ele se aproxima para verificar Rudo, e parece um pouco surpreso que o garoto barulhento ainda esteja vivo. Quando Rudo pergunta fracamente quem ele é, o homem remove sua máscara e diz que seu nome é Engine, dos limpadores. Mas no momento em que ele sente o cheiro de Rudo, que cheira a fralda de velho, ele rapidamente coloca a máscara de volta. E então Rudo finalmente desmaia. Em seus sonhos, Rudo se vê lembrando de uma época em que ele voltou para casa coberto de lama depois de ser intimidado novamente. Ele havia dito a Hector que isso aconteceu porque ele falou sobre objetos terem sentimentos. Hector, em vez de ficar chateado, sorriu e disse que estava orgulhoso de Rudo não ter revidado. Mas Rudo ainda olhou para ele e disse que acreditava que as coisas das quais as pessoas cuidam realmente ganham vida, assim como Hector uma vez lhe disse. Ouvindo isso, Hector coçou a cabeça e admitiu que a história não era para ser levada ao pé da letra, explicando que era apenas uma lenda antiga para ajudar as crianças a entender a importância de cuidar de seus pertences. Mas Rudo não pareceu se importar e olhou ao redor de sua pequena casa bagunçada antes de perguntar se todas as coisas ao redor deles também tinham uma alma, e isso fez Hector rir enquanto olhava para o garoto curioso à sua frente. De volta ao presente, Rudo acorda e se encontra amarrado em correntes. Ele imediatamente começa a xingar Engine por tê-lo enganado, mas Engine calmamente responde que é uma maneira bastante rude de falar com alguém que acabou de salvar sua vida. Ele explica que a única razão pela qual o amarrou foi porque não havia outra maneira de carregá-lo enquanto ele estava desmaiado. Ouvindo isso, Rudo diz para ele o desamarrar agora que está acordado, porque tem coisas mais importantes para fazer. Ele diz que precisa encontrar o canalha que assassinou Hector e se vingar. Engine pausa por um momento antes de lhe dar um choque de realidade, dizendo que voltar não é possível agora. Ele explica que o mundo de onde Rudo veio é chamado de esfera, e ele flutua bem alto no céu, em constante movimento, o que torna impossível alcançá-lo por enquanto. Rudo entende o que ele disse, e aponta que a palavra agora significa que ainda pode ser possível um dia. Ele se anima e começa a gritar com Engine para lhe contar tudo sobre a esfera, os monstros e o estranho poder que ele usou. Ele diz que não vai ficar quieto até ter todas as respostas de que precisa para fazer o assassino de Hector pagar. Cansado de ouvi-lo gritar sem parar, Engine finalmente perde a paciência e joga sua máscara para o lado, dizendo a Rudo que é hora de ele aprender como o fosso realmente é.
Sem explicar nada, ele pega Rudo e o arrasta como um cachorro pela terra devastada, até chegarem a uma área deserta. Lá, ele o joga ao ar livre e diz pra ele aproveitar na estadia. Rudo começa a gritar que nem lhe disseram qual é a lição, mas ele rapidamente fica quieto quando nota um grupo de pessoas mascaradas olhando diretamente pra ele. Um deles, um cara de camisa vermelha, começa a enlouquecer no momento em que vê um garoto. Ele baba um pouco e se pergunta em voz alta se hoje é o seu dia de sorte. Dando uma boa olhada nas roupas de Rudo, ele adivinha que o garoto pode ser da esfera, embora os outros estejam céticos. Camisa vermelha pergunta de onde ele veio, e quando Rudo diz que caiu de cima, o grupo inteiro tira suas máscaras e corre até ele, praticamente explodindo de excitação. A princípio, eles pensam que ele está mentindo porque um verdadeiro esferense não deveria entender a língua deles. Mas Camisa Vermelha se inclina e toca o rosto de Rudo só pra ter certeza, o que o assusta muito. Então, do nada, Camisa Vermelha se desculpa e oferece pra desacorrentá-lo porque se sente mal pelo que Rudo deve ter passado. Por um momento, Rudo começa a acreditar que talvez tenha encontrado pessoas decentes ao contrário de Enjin. Isso muda rápido quando Rudo se vê enganado e amarrado na traseira de um caminhão. A gangue mascarada o observa lutar com grandes sorrisos, pois furões como ele valem milhões, e eles não podem se dar ao luxo de deixá-lo ir. Aquele camisa vermelha faz uma cara assustadora e explica por que as pessoas estão dispostas a pagar tanto. Todos odeiam os esferianos por despejarem lixo sem fim que envenena o ar e torna a vida mais difícil aqui embaixo. Só respirar dói, e monstros que não morrem destroem lares e esmagam famílias. Então, quando alguém desse lugar aparece, a única coisa que as pessoas querem é fazê-lo sofrer o máximo possível. Depois de dizer isso, o Camisa Vermelha fica animado pra torturar Rudo, mas, por enquanto, ele precisa mantê-lo vivo. Então, ele enfia comida podre na boca dele só pra vê-lo sofrer, pensando que deve ser pura agonia pra um garoto mimado lá de cima. Mas pra seu horror, Rudo arranca a carne dos dedos com os dentes, come a comida nojenta como se não fosse nada e o encara de volta. Cansado de ser zombado e receber apelidos bobos, Rudo fica tão bravo que suas luvas ativam. Ele quebra as correntes e diz que não vai mais aceitar desaforos de ninguém. Observando a distância, Enjin confirma o que suspeitava. Rudo é um doador, um dos raros humanos que podem dar vida a objetos. A gangue entra em pânico e tenta amarrá-lo novamente, pensando que as correntes devem ser sua arma, mas Rudo os cala quando transforma um pneu próximo, chocando a todos ao redor, já que doadores não deveriam ter mais de um objeto. Depois de derrubar o resto dos bandidos, Rudo avança para acabar com o Camisa Vermelha de vez, mas Enjin intervém e o impede bem a tempo. Naquele momento, Rudo volta a si e ele de repente se lembra das palavras de Hector sobre cuidar de suas luvas. Enjin percebe que forçou demais o garoto e pede desculpas, dizendo que só queria ver se Rudo realmente tinha o poder. Agora que sabe a verdade, ele promete contar tudo a Rudo, se ele concordar em lutar ao lado dos limpadores. Mais tarde, em um deserto seco e desolado, um cara sentado em um telhado suspira ao receber uma mensagem de Enjin. Mas Enjin promete que encontrou um talento natural de verdade que estava perdido em terra de ninguém. Enquanto uma médica careca remenda Rudo, Enjin diz ao homem que nunca viu poderes como esses antes e que apresentará o recruta em breve. Rudo rapidamente o interrompe e diz que nunca concordou em se juntar a nada, mas antes que ele possa continuar falando, a mulher careca o cala. Ela o repreende por ser um pirralho sortudo que estaria morto se tivesse respirado aquele ar tóxico por mais tempo. Já que ele também foi sequestrado, ela diz que ele deveria estar de joelhos agradecendo ao simpático loiro. Então ela os expulsa, e o grito dela é tão alto que Rudo bate a porta na cara dela. Ele diz a Enjin que é grato por cobrir a conta, mas agora tudo o que ele quer é informação. Ele diz que não tem tempo para ser pego por nenhuma gangue. Enjin calmamente o lembra que ele é um espírito, e ele já viu o que acontece quando pessoas como ele são pegas. Então, com uma expressão séria, Enjin diz que este não é o tipo de lugar onde as pessoas simplesmente dão informações de graça. Ele leva Rudo para uma cidade neon que parece saída de um sonho cyberpunk e compra um Big Mac para ele. Enquanto Rudo devora como se não comesse há dias, ele não consegue acreditar. Ele pensou que o fosso era só lixo, mas aqui está uma cidade de verdade com comida de verdade. Enjin pergunta o nome dele e diz que é bem másculo. Então ele dá a Rudo um rápido resumo da vida no chão. Ele explica que não são apenas pilhas de lixo que eles estão lidando aqui. Há pilhas de sentimentos sombrios também, e as pessoas aqui chamam essa energia de enema. Enjin explica que enema é um tipo de energia, e quando ela se acumula demais, pode causar problemas sérios, como se transformar em bestas de lixo. Esses monstros geralmente vivem nos lixões e atacam as pessoas no local, mas de vez em quando eles também se infiltram nas cidades. Ao ouvir isso, Rudo pergunta por que as pessoas não ficam trancadas nas cidades, onde é mais seguro. Enjin diz que o pessoal do chão se importa demais com a liberdade para se esconder em um só lugar para sempre. Então ele diz a Rudo que armas normais não funcionam em bestas de lixo, porque seus núcleos são feitos de enema. É aí que os poderes das luvas de Rudo entram em ação. Enquanto Rudo olha para as luvas de Hector, Enjin explica que quando alguém cuida de um objeto por muito tempo, ele absorve suas emoções e memórias. Isso acumula ânima dentro dele, e o objeto se torna algo chamado instrumento vital. Assim como um chefe tem uma faca favorita, ou como algumas pessoas tratam seus equipamentos antigos como tesouros, essas ferramentas podem se transformar em armas poderosas. Instrumentos vitais são fortes o suficiente para destruir o núcleo de uma besta de lixo, mas não são fáceis de usar. A maioria das pessoas nem consegue ativá-los. É quando Rudo percebe que ele é um dos poucos raros que conseguem, e Enjin diz que pessoas como ele são chamadas de doadores. Vendo a seriedade disso, Rudo se lembra do que Reto sempre lhe disse, e finalmente entende que não era apenas uma história boba.
Enjin simplifica e diz que os limpadores lutam para manter as bestas de lixo fora da cidade e agora eles estão com poucos doadores, e é por isso que ele quer que Rudo se junte à equipe. Rudo pergunta se Enjin realmente o ensinará a subir de volta se ele concordar em se juntar à equipe. Enjin encolhe os ombros e finalmente admite que não tem a menor ideia se voltar é sequer possível. Isso deixa Rudo bravo, mas Enjin rapidamente acrescenta que talvez seu grande chefe saiba algo sobre isso. Então, Enjin nota as luvas gastas nas mãos de Rudo e fica curioso. Ele pergunta quem as deu a ele, e Rudo responde baixinho que vieram de seu pai. Enjin acena e diz que os ricos nunca parecem entender. Se algo realmente importa, você deve cuidar disso. Ele olha para as luvas com respeito e diz que elas definitivamente têm um espírito nelas. Ao ouvir isso, Rudo começa a pensar no passado, mas enquanto Enjin se vira para sair, Rudo o impede e diz que deveria ter mencionado antes, mas que realmente lhe deve a vida. Enjin aceita os agradecimentos e joga-lhe um saco de dinheiro dizendo para gastá-lo com sabedoria. Surpreso com a quantia, Rudo pergunta se ele realmente está bem em entregá-lo. Enjin casualmente diz que é apenas o dinheiro que ele ganhou vendendo as roupas de Rudo, e foi assim que ele pagou pelo tratamento e pela comida. Isso realmente irrita Rudo, mas antes que ele possa explodir, Enjin foge e grita que Rudo é lento demais se demorou tanto para perceber. Ele diz pra Rudo esperar ali enquanto ele vai buscar seu treinador. Ao sair, Rudo jura que vai deixar essa equipe idiota no momento em que aprender a subir de volta. Justo então, um gato decide que é a hora perfeita para roubar o dinheiro e foge com o saco na boca. Rudo corre atrás e segue o gato para um beco, onde ele nota um bastão saindo da parede e o pega sem dar muita importância. Enquanto o gato escorrega por um segundo ao tentar pular de uma lixeira, Rudo rapidamente usa o bastão para prendê-lo e consegue pegar seu dinheiro de volta. Justo então, um estranho aparece e diz a Rudo para devolver o que lhe pertence. Pensando que ele está falando do dinheiro, Rudo o chama de estúpido e diz que é o dinheiro dele, mas o cara calmamente responde que ele se referia ao bastão. Rudo ri e diz que é só um bastão bobo, mas o jeito que ele fala claramente cai nos nervos do cara. Sem dizer mais uma palavra, o estranho empurra Rudo pro lado, pega o bastão de volta e então começa a cheirá-lo como um completo esquisitão. É quando Rudo nota o emblema em suas roupas. É o mesmo que Enjin usava. É quando ele percebe que pode ter arrumado briga com a pessoa errada. Antes que ele possa pedir desculpas, o cara se energiza como um doador e bate o bastão agora brilhante no chão, sua luz azul piscando na frente de Rudo, enquanto o homem lhe diz para se preparar para o que está por vir. O homem chama o garoto pelo nome e diz que Enjin já lhe contou tudo. Então ele acrescenta que faz parte dos limpadores Akuta e foi designado para treinar este novato. Ele se apresenta como Zenka Najuku e dá a Rudo um rápido lembrete para não mexer com coisas que pertencem aos outros. Rudo explica que só usou o bastão para pegar seu dinheiro de volta de um gato ladrão, mas Zanka não parece impressionado. Em vez disso, ele diz a Rudo para passar uma mensagem ao pai, dizendo que ele não o criou direito. Isso realmente atinge um nervo. O rosto de Rudo se contrai, e parece que ele está prestes a explodir, mas então ele se lembra de algo, um momento tranquilo com Recto, onde ele lhe disse para manter a calma quando as coisas esquentam, e tentar pensar em como a outra pessoa pode estar se sentindo. Enquanto essa memória passa em sua cabeça, Rudo respira fundo e lentamente se acalma. Ele imagina que Zanka provavelmente está bravo porque ele pegou algo que importava para ele. E honestamente, se alguém tentasse pegar suas luvas, ele também ficaria bravo. Então, seguindo o conselho de seu pai, Rudo engole o orgulho e pede desculpas de forma calma e honesta. Ele diz que nunca teve a intenção de roubar algo importante e isso parece acalmar um pouco o ambiente. Ao ouvir isso, o brilho ao redor do bastão de Zanka desaparece. Ele diz que está tudo bem, já que Rudo devolveu e até pediu desculpas. Então ele admite que se exaltou um pouco demais e não queria assustar seu novo aluno. Rudo fica ali atordoado, não apenas porque evitou ser esbofeteado, mas porque é a primeira vez que uma das lições de Recto realmente funcionou. Zanka lhe oferece a mão, dizendo que serão camaradas de agora em diante e o puxa pra cima. Depois disso, Zanka pergunta qual arma Rudo usa e que tipo de poder ela tem. Rudo coça a cabeça e diz que não tem certeza exata. Mesmo assim, Zanka diz que as luvas dele são bem legais, o que deixa Rudo completamente atordoado. Ele de repente se lembra de como Recto sempre lhe dizia para parar de parecer um serial killer e tentar sorrir mais. Então, ali mesmo, ele faz o seu melhor para sorrir, exatamente como praticou antes. Zanka o encara em choque. No segundo seguinte, ele enlouquece, gritando com Rudo por desrespeitá-lo com uma cara daquelas. Rudo entra em pânico e tenta explicar que na verdade era um sorriso. Zanka balança a cabeça e diz que aquele foi o sorriso mais assustador que ele já viu na vida. Pensando que talvez seja um problema com seus olhos, Rudo tenta novamente com uma nova expressão, mas desta vez é ainda pior. Vendo isso, a mandíbula de Zanka se contrai, e ele pergunta se o garoto quer brigar. Os dois começam a discutir como crianças em um parquinho até que Zanka fica sério. Ele diz a Rudo que talento não é suficiente. Você não pode simplesmente trabalhar para seus próprios objetivos enquanto outros arriscam suas vidas todos os dias para proteger as pessoas. E se Rudo nem está pronto para falar sobre pelo que está lutando, então talvez esse objetivo também não valha muito. Ao ouvir Zanka chamar o último desejo de Recto de inútil, Rudo finalmente explode e manda ele calar a boca. Ele diz que está falando muito sério sobre isso e não vai deixar ninguém desvalorizá-lo. Zanka sorri e diz que percebeu desde o momento em que se conheceram que não se dariam bem. Rudo concorda e levanta sua arma, pronto para provar seu ponto. É quando Zanka nota algo estranho. Rudo não está apenas usando suas luvas, ele está segurando outra arma inteiramente. Algo que o faz perceber que Rudo pode ter o poder de transformar qualquer coisa que ele toca em um instrumento vital.
Zanka ri, dizendo que esse garoto é quebrado demais, mas ainda assim não importa, no final o talento como o dele não se compara à experiência bruta. No momento seguinte, o bastão de Zanka bate no chão bem na frente de Rudo, então ele avança com uma saraivada de golpes pesados, forçando Rudo a recuar passo a passo. Enquanto o espanca, Zanka o zomba e diz que é meio triste ser atingido por algo tão fraco quanto um bastão. Rudo finalmente acerta um golpe que mal arranha a bochecha de Zanka. Mas antes que ele possa continuar, o homem bate seu bastão com um golpe limpo e o derruba. Zanka ri, e começa a pensar que talvez o poder desse garoto não seja grande coisa afinal. Mas então ele cheira algo estranho. Olhando para a marca em sua bochecha, seu rosto inteiro se contorce em horror. Acontece que Rudo não estava usando um bastão qualquer. Ele estava lutando com um desentupidor de vaso sanitário e agora Zanka tem cocô no rosto. Vendo isso, Zanka implora para Rudo parar, mas Rudo ignora os protestos do maníaco por limpeza e continua balançando o desentupidor nele como se fosse uma espada lendária. Zanka, que estava todo confiante um segundo atrás, de repente muda para o modo de defesa, desviando de cada golpe com pânico nos olhos. Vê-lo correr assim faz Rudo se perguntar por que essa arma boba está realmente funcionando tão bem. Ele avança atrás de seu treinador, que agora parece mais uma vítima, implorando pela vida do que um guerreiro habilidoso. A perseguição continua até que eles saem do beco, e bem então, o mesmo gato de antes pula e faz Zanka escorregar no chão. Rudo balança novamente e desta vez, o desentupidor espirra direto nas roupas de Zanka, deixando-o encharcado de sujeira e completamente derrotado. Depois de um tempo, Enjin para o carro e casualmente pergunta se ele está atrasado e se os dois já se tornaram melhores amigos. Enquanto eles o atualizam durante a viagem, Enjin ri tanto que quase bate o caminhão e brinca que Rudo selou o acordo com uma barragem completa de cocô. Zanka senta em silêncio, cobrindo o rosto de vergonha, enquanto Rudo permanece curvado em uma pose estranha, percebendo lentamente como toda a luta se tornou boba e o quão arrogante ele havia se tornado. Tentando aliviar o clima, Enjin se vira para Rudo e diz que Zanka é na verdade um cara firme e será seu professor de agora em diante. Ao ouvir isso, o humor de Zanka muda ligeiramente enquanto ele se anima um pouco, claramente satisfeito com o elogio. Justo então, uma garota ruiva chamada Ryo aparece no banco de trás como se estivesse lá o tempo todo. Ela diz que ficou curiosa e queria ver qual era a confusão, e começa a brincar com o cabelo de Rudo como se eles se conhecessem há anos, enquanto Rudo fica ali confuso, pensando que talvez a vida lá no fosso não seja tão ruim afinal. Enquanto Enjin continua dirigindo, ele lhes diz que a próxima parada é o QG dos limpadores. Enquanto Ryo continua brincando com o cabelo de Rudo, eles chegam a um ferro velho cheio de edifícios em ruínas e montanhas de carros destruídos fora de uma base murada. Depois que Enjin passa pelo portão e que estaciona lá dentro, Ryo oferece as mãos na saída, parecendo satisfeita, enquanto Rudo apenas fica ali, atordoado com o prédio gigante que se revela ser o QG dos limpadores. Quando eles entram, Ryo acena para ele em despedida e Enjin chama Rudo para a recepção, onde o apresenta a uma mulher chamada Simo. Mas durante a apresentação, Simo de repente enfia o garfo a centímetros do pescoço dele. Não nele, mas nas moscas irritantes zumbindo por perto, deixando tanto ele quanto Enjin sem palavras. Então, ela dá as boas-vindas calorosamente ao novo recruta e diz que, embora já tenha ouvido falar de seu talento e de onde ele veio por Enjin, ela ainda quer verificar seu potencial por si mesma. Enjin explica que o instrumento vital de Simu é seu par especial de óculos que a permite ver profundamente dentro das pessoas para ler suas verdadeiras habilidades. Rudo fica surpreso que instrumentos vitais como esses sequer existam. Quando ela ativa seus óculos e seus olhos brilham dourado, ela entra brevemente na mente de Rudo, mas é instantaneamente expulsa. Vendo isso, Enjin pergunta o que ela viu, e ela explica que ele é bom em coisas físicas e tem um forte vínculo com seu instrumento vital. Mas o problema é que a conexão é instável, o que significa que ele ainda precisa de treinamento para controlá-la totalmente. Quando Simu olha para o lado, Enjin pergunta se há algo mais errado, e ela casualmente diz que ele tem um pouco de cocô preso no pescoço, o que faz Enjin cair na gargalhada. Mas não é de admirar que as moscas continuassem zumbindo ao redor dele, e ele provoca Rudo dizendo que ele precisa parar de brincar nos lixões. Depois que ele a agradece, Enjin o leva para conhecer o chefe, mas na saída ele nota que a expressão de Simu ainda está séria. Enquanto caminham, Enjin explica que há cerca de 100 limpadores no total fazendo trabalhos diferentes, mas a maioria deles geralmente está fora, lidando com o trabalho por todo o fosso. Dito isso, Enjin se oferece para apresentar Rudo a alguns dos outros e abre a porta de uma sala próxima, pensando que estaria quase vazia. Mas quando mais de uma dúzia de limpadores estão lá dentro, lançando-lhes olhares frios, ele rapidamente fecha a porta e diz que eles podem fazer isso mais tarde. Depois disso, eles chegam ao quarto do chefe e pouco antes que Rudo possa entrar como um idiota, Enjin o impede, sabendo muito bem que Rudo provavelmente está prestes a invadir e exigir saber como retornar à esfera. Ele o avisa que nada é de graça aqui embaixo e que Rudo precisará ganhar informações fazendo o trabalho primeiro. Então, ele o lembra que embora ele tenha escolhido revelar seu próprio instrumento vital, é uma regra não dita não perguntar aos outros sobre os deles, e especialmente não ao chefe, que mantém o seu em segredo. Mesmo assim, os limpadores confiam nele. Depois de dar um suspiro profundo, Rudo finalmente entra na sala apenas para vê-la completamente vazia. Justo então, Simu aparece e casualmente diz que esqueceu de mencionar que o chefe está fora.
Rudo fica desapontado, o que faz Enjin sorrir, e ele então pergunta a ela quando o chefe voltará, mas Simo simplesmente encolhe os ombros. Enjin fica irritado com o chefe, que deveria respeitar um pouco o tempo, considerando que ele deveria ser o líder. Justo então, Ryu se aproxima por trás e sugere que nosso garoto a acompanhe como estagiário em seus trabalhos, já que ele não pode se juntar aos limpadores até que o chefe chegue. Ela se coloca em uma posição desconfortável e argumenta que quer saber mais sobre ele. Depois que ela o aceita, eles começam a discutir o pedido do cliente, que uma cidade próxima está enfrentando a ameaça de algumas pequenas bestas de lixo se aproximando e eles simplesmente querem se livrar delas. Rudo então pergunta o que é essa zona poluída e Simo olha para Enjin, perguntando por que ele ainda não contou ao novato sobre isso. Enjin explica que ele mencionou, mas renomeou para área de lixo para soar mais fácil. Simo chama o cara de meio idiota e se vira para Rudo para explicar. Ela lhe diz que o chão é dividido em duas zonas, uma das quais é a zona segura, habitada por humanos, e a outra é o lar das bestas de lixo, chamada zona poluída. Ela acrescenta ainda que o lugar onde ele aterrissou inesperadamente era uma zona poluída muito especial chamada Terra de Ninguém. Atualmente existem 4 dessas e a maioria dos humanos está fadada a morrer nessa área, pois elas estão cheias de bestas de lixo gigantescas, que até mesmo os doadores têm dificuldade em combater. Ela diz ao garoto que ele teve sorte de Enjin ter ido parar de alguma forma em um lugar assim, e então pergunta o que ele estava fazendo lá. Enjin intervém com um argumento estúpido e sem sentido, e a recepcionista então tira uma máscara de debaixo da mesa e a entrega a Rudo. Ela pede para ele colocá-la sempre que estiver na zona poluída, pois respirar uma atmosfera tóxica lá pode deixá-lo perigosamente doente. Ela elabora que, sem esta máscara, uma pessoa morreria em Terra de Ninguém em cerca de 15 minutos. À medida que a história avança, a gangue já se dirigiu ao local da missão e todos os limpadores estão usando essas máscaras. Ryu diz ao nosso garoto que seria um trabalho fácil, mas ela ainda quer que ele preste atenção. Rudo olha para o lixão à sua frente, imaginando por quanto tempo ele havia respirado o ar enquanto estava lá. No entanto, este lugar é exatamente como ele havia imaginado que o fosso seria quando estava de volta na esfera, pois não havia informações sobre pessoas vivendo aqui embaixo. Mas ainda assim, seus olhos brilham quando ele olha para o lixo, porque para um ladrão de lixo, este lugar não é menos que um tesouro. Rudo pergunta a Ryu quem são as pessoas ao lado deles, e Ryu explica que são meros apoiadores, pois não têm poderes como eles. Um dos apoiadores cumprimenta Rudo e estende a mão para um aperto, e quando Rudo faz o mesmo, ele acaba tendo sua mão apertada com força. Ryu diz ao nosso garoto que este apoiador tem uma força de preensão sobre-humana, poderosa o suficiente para esmagar a carapaça de uma besta do lixo. Rudo se preocupa em não conseguir acompanhar essas pessoas, mas decide prestar muita atenção para observar e aprender. Nesse instante, os apoiadores os alertam, e as bestas do lixo começam a surgir bem na frente deles. Rudo entra em pânico ao ver um rebanho inteiro de bestas do lixo parecidas com cabras, reclamando que ninguém mencionou que teriam que lutar contra tantas. Mas Ryu diz para ele parar de se preocupar, pois são apenas lentas e monstros bem fracos. As bestas do lixo tentam ao máximo atacar a barricada, mas mal conseguem fazer um arranhão. Ryu diz que Rudo tem sorte de ter a chance de observar e aprender. Nesse momento, uma besta do lixo maior, do tamanho de um touro, aparece e Rudo entra em pânico novamente ao vê-la, argumentando que deveriam chamar reforços. No entanto, Ryu diz para ele pegar leve. Ela duvida que o rebanho vai ficar maior que isso e se conseguirem reuni-los rapidamente podem ir para casa mais cedo. Então do nada Ryu sorri e diz que quer fazer uma festa de boas-vindas para ele quando voltarem, mas ele responde que ainda nem é um membro oficial. Então ela sugere um tipo diferente de festa, o que o deixa profundamente preocupado com a calma dela no campo de batalha. Ryu suspira ao ouvir isso e o aconselha que manter a calma é a coisa mais importante no subterrâneo. Essa única frase o faz voltar a se concentrar, mas o clima morre instantaneamente quando uma besta gigante de repente atravessa a parede ao lado deles. Rudo tenta manter a calma e diz a si mesmo que tudo ficará bem, mas quando ele olha para Ryu, ela está empolgada com um monstro legal, porque, embora não seja ideal para treinar, inimigos fortes fazem seu coração disparar. Vendo o quão animada ela está para lutar contra o gigante, Rudo continua repetindo como um disco arranhado que está tudo bem. Depois disso, ele percebe que as tesouras nas mãos de Ryu começam a brilhar. Enquanto uma horda inteira de bestas avança em sua direção, ela joga as tesouras para o alto, e elas se transformam em um par enorme no ar. Ryu aterrissa bem no meio dos inimigos e corta as bestas do lixo ao redor usando apenas os pés, deixando Rudo atordoado. O apoiador explica que Ryu é chamada de estripadora, e ela é uma das raras limpadoras que usam seu instrumento vital com os pés. Enquanto Rudo observa maravilhado, o apoiador o avisa para não se distrair e impede o touro que avançava sobre ele por trás. Depois de esmagar o rosto da besta com pura força de preensão, o cara arremessa para Ryu que a corta limpa pelo meio e diz para ele continuar mandando. Então, enquanto Rudo fica ali parado, ele observa os apoiadores enfraquecerem as bestas e as jogarem para Ryu como um verdadeiro time dos sonhos. Ele fica impressionado com o quão incríveis são os verdadeiros limpadores e de repente se lembra da vez em que disse, como um tolo, que ofereceria ajuda apenas para conseguir o que queria. Com os menores eliminados, Ryu se vira para o grandão, bem quando ele se joga na frente dela.
Os apoiadores rapidamente se afastam para impedir que os outros se juntem à luta. Nesse momento, Ryu percebe que uma das bestas ainda está viva e avança em direção a um apoiador que tropeçou em seu chifre. Assim que o cara pensa que tudo acabou, Rudo bloqueia o monstro para que não o devore, porque se ele quer que os limpadores compartilhem suas informações, não pode se dar ao luxo de ser um peso morto. Para provar seu valor, Rudo acende seu poder em uma aura avermelhada, enquanto a arma que ele segura é imbuída de sua energia, e sua forma muda para um padrão semelhante a uma teia. Nesse momento, Rudo começa a pensar em como ele está realmente usando seu poder e fica assustado, percebendo que não tem a menor ideia de como acessá-lo. O monstro continua avançando e consegue quebrar sua arma. Nesse instante, Ryu intervém e diz ao garoto que ele fez um ótimo trabalho. Os apoiadores se desculpam pela sua imprudência e perguntam a Ryu sobre as novidades da enorme besta do lixo. Ryu explica que não é um monstro típico, pois não importa quantas vezes ela o corte ao meio, ele ainda não cai. Os apoiadores então voltam para alertar as cidades vizinhas e a base sobre este novo monstro, enquanto Ryu retorna à luta. Ela pula em cima dele e começa a cortar os fios grossos em sua cabeça, e encontra algo brilhando ali. Ela se pergunta o que é aquilo e decide destruí-lo, mas o monstro balança a cabeça e a joga para longe. Depois disso, ele regenera seu cabelo e começa a se fortalecer, ficando furioso. O impacto do ataque da besta estilhaça o chão enquanto seu golpe atinge Rudo e o outro limpador. Rudo mal consegue desviar e acaba caindo no buraco criado pelo ataque do monstro, enquanto se pergunta o quão inútil ele é naquele momento. Nesse instante, um apoiador o pega e sai correndo. Enquanto foge, ele anima Rudo, dizendo para ele continuar trabalhando em direção ao seu objetivo, uma vez que o tenha decidido. Nesse momento, Ryu consegue identificar o ponto fraco do monstro e atinge o ponto brilhante em sua cabeça com suas enormes tesouras, finalmente derrubando-o. Após a luta, ela se encontra com Rudo e o apoiador e explica que a besta parou de se mover quando ela apunhalou este cortador enferrujado, e isso os faz questionar se é um instrumento vital e o que ele está fazendo dentro de uma besta do lixo. Ao mesmo tempo, Camisa Vermelha, que havia sido nocauteado por Rudo, acorda em choque ao encontrar uma pessoa misteriosa sentada à sua frente em um sofá. Ele pergunta quem ele é, mas o homem ignora a pergunta e, em vez disso, exige saber a localização desse garoto ferrita. De volta ao QG dos limpadores, Zanka sente sono enquanto caminha pela cafeteria e fica surpreso ao ver uma festa acontecendo lá dentro. Ele se aproxima de Ryu e pergunta por que todos estão acordados tão tarde, e ela responde que estão fazendo uma festa de boas-vindas para Rudo, embora a maioria pareça ter vindo apenas para beber e desabafar. Então, ele olha ao redor e encontra Rudo parecendo deprimido, com o rosto colado na mesa. Zanka percebe que o convidado de honra nem está feliz, e Ryu explica que é porque ele não conseguiu usar seu instrumento vital corretamente na missão, e Zanka pensa que ele é bem sem graça. Depois disso, ele pergunta a Ryu sobre a estranha besta do lixo, e ela explica que seu núcleo não era um item normal como de costume. Em vez disso, era alimentado por um instrumento vital, e esta é a primeira vez que um instrumento vital gerou uma besta do lixo. Ela diz que não tem certeza do que fazer a respeito, então está pensando nisso e que agora é um problema para os superiores, o que significa que ela pode ir para casa e desfrutar do jantar. Zanka não se surpreende com a atitude dela, e ela lhe diz que Enjin e Semu também chegarão em breve. Ao mesmo tempo, Rudo olha silenciosamente para suas luvas quando um apoiador chamado Grease se junta a ele na mesa para agradecê-lo por sua ajuda. Grease faz Rudo saber que pôde ver o esforço que ele colocou na luta, mas Rudo diz que não fez nada. Quando Grease lhe diz que salvou a vida de Falo, Rudo não reconhece o nome, e Grease explica que Falo era o jovem apoiador com óculos que quase foi esmagado se Rudo não tivesse parado a besta do lixo. Ainda assim, Rudo está frustrado porque Ryu teve que salvá-lo, já que ele não conseguiu usar seu poder. Ele era assim na superfície, sempre perdendo o controle e tendo o Recto para salvá-lo. A razão pela qual ele está bravo consigo mesmo é que ele sempre precisa ser salvo e nunca corresponde ao que é esperado dele, mas Grease o agradece novamente, o que o deixa atordoado. O homem diz que a maioria dos limpadores pensa que os apoiadores são tão fracos que são praticamente um peso morto, arrastando-os para baixo. E agora a maioria dos novos recrutas também pensa assim, mas Rudo é diferente. Grease sorri ao dizer que Falo se juntou porque queria lutar contra os monstros, mas como é impotente, está trabalhando duro enquanto cuida de seu objeto, esperando se tornar um doador e se vingar dos doadores que zombam dele por ser um fraco. Depois disso, ele aconselha Rudo a esquecer as expectativas e se lembrar de qual era seu objetivo desde o início. Ao ouvir isso, Rudo se pergunta qual deveria ser, e Grease lhe diz para se lembrar de seu arrependimento quando foi jogado no poço, e seu objetivo virá naturalmente a ele. Finalmente, Grease diz para ele ter confiança e lhe dá um tapinha na cabeça, o que deixa Rudo realmente emocionado, mas o momento é rapidamente arruinado quando Enjin se apoia nele por trás. Enjin fica surpreso que Rudo ainda não comeu, e Ryu avisa que não sobrará comida para ele, mesmo sendo ela quem comeu a maior parte. Dito isso, Grease convida Rudo para comer com ele e os outros, e Rudo fica atordoado ao ver todos sorrindo calorosamente para ele. Então ele vai feliz. Depois disso, a música começa a tocar, e um cara estranho começa a grafitar na parede. Enjin diz a Rudo para observar o nome Gob de perto, porque ele é um homem que faz o que quer com confiança. Enquanto Gob pinta, a multidão grita para ele parar porque a tinta fede, mas ele continua. Enjin pede para ele não desenhar lixo desta vez, mas Gob sorri e diz que não pode fazer promessas. Com um brilho intenso nos olhos, Gob continua, e Rudo fica impressionado com sua dedicação. Enquanto isso, no quarto escuro, Camisa Vermelha está ferido da cabeça aos pés e implora ao homem para poupá-lo, já que ele contou tudo o que sabe.
O homem maligno concede seu desejo enfiando uma lâmina em sua boca e puxando-a rapidamente enquanto repete a descrição de Rudo que Camisa Vermelha lhe deu. Mais tarde, quando Semu volta à recepção, ela recebe uma ligação de um cliente e então chama Zanka e Rudo, junto com os apoiadores, para informá-lo sobre o pedido. Zanka reclama com a recepcionista por enviar Rudo junto, já que ele ainda não se juntou oficialmente aos limpadores. Semu responde que chamou Rudo especificamente porque o pedido está bastante relacionado a ele. Ela explica que um comerciante teve sua carga roubada por uma besta do lixo enquanto viajava pela zona poluída, e agora pediu que eles recuperassem suas coisas. Ela acrescenta que o cliente está vivendo com algum espírito, assim como Rudo, e é por isso que ela pensa que isso pode ajudar Rudo a ter uma pista sobre seu caminho de volta à superfície. Grease percebe que Rudo pode estar preocupado e lhe diz que ele tem a escolha de ir ou não. Rudo olha para suas luvas, pensando que pode acabar atrapalhando os outros, mas ainda assim decide tentar e responde que está pronto para ir junto. Quando Semu sente que Zanka pode estar inquieto, ela encontra uma maneira de motivá-lo, dizendo-lhe como Enjin respondeu, afirmando que Zanka pode lidar com tudo. Isso muda o humor de Zanka, que alegremente assume o papel de líder. A caminho da missão, Rudo pergunta a Grease se ele não carrega uma arma, ao que Grease explica que ele tem uma faca reserva, mas prefere lutar com os punhos nus. Falo provoca Grease, revelando que ele reza para algum talismã aleatório toda vez que sai para a chama da batalha. E enquanto Grease está mostrando seu item, de repente eles são assustados por uma estranha parada atrás deles usando uma máscara assustadora. A estranha explica que ela é a cliente e agradece a todos por virem atender ao seu pedido. Ela diz que os guiará até o covil da besta do lixo. Rudo fica animado e rapidamente faz um monte de perguntas sobre os Sfuri. A comerciante simplesmente responde que estava transportando sua carga quando encontrou os Sfuri e os acolheu. Mas como estavam inconscientes, até ela está preocupada com eles. Rudo faz uma cara séria e pergunta se ela planeja vender esses Sfuri. A comerciante nega fazer tal coisa e deixa claro que só tem interesse em esferoidos. Enquanto o grupo segue a comerciante, Zanka sente que tudo é suspeito, já que as bestas do lixo geralmente atacam humanos à vista, e se pergunta por que uma iria tão longe a ponto de sequestrar um humano em vez de obliterá-lo. Logo após alguns passos, a comerciante aponta para um prédio, dizendo a todos que foi ali que ela encontrou a besta do lixo. Zanka pede a todos para se prepararem, já que a besta do lixo poderia estar escondida em qualquer lugar. Assim que eles entram hesitantemente no prédio, vem alguém na extremidade oposta, mas antes que possam reagir, a comerciante começa a empurrá-los naquela direção. Quando todos percebem que a pessoa na extremidade oposta é apenas uma boneca, já é tarde demais e o chão desaba, fazendo todos caírem enquanto a comerciante pula para trás. Depois que Rudo se recupera, ele se pergunta por que o chão de repente virou lama, e a garota pergunta educadamente se eles estão bem. Grease pergunta com raiva onde está o espírito que ela mencionou, e ela sorri enquanto aponta para o espírito na frente deles e se derrete em lama. Então, duas figuras sombrias caminham em direção a eles com lâmpadas roxas, e Zanka percebe que tudo era uma armadilha dos saqueadores para pegar o espírito que eles procuram, que é Rudo. Rudo fica confuso sobre o que são os saqueadores, e Grease explica que eles eram apenas bandidos mesquinhos no passado, mas suas táticas mudaram nos últimos anos depois que começaram a fazer experimentos secretos. E a pior parte é que todos são doadores fortes. Então, ele ordena que 3 de seus homens encontrem uma rota de fuga enquanto ele e Falo apoiam Rudo. Depois disso, ele diz a Zanka que os fortes são todos dele, fazendo Rudo se preocupar por um momento. Mas quando Falo grita com ele, ele decide fugir com os outros. Enquanto correm, Rudo diz que pode enfrentá-los, mas Grizzly diz que os saqueadores não são sequestradores comuns, e ele não tem ideia do que os saqueadores são capazes, o que deixa Rudo frustrado. Ao mesmo tempo, Zanka diz que já sabia que não demoraria muito para os saqueadores descobrirem que há um espírito entre os limpadores. Ele está surpreso por terem o encontrado tão cedo, mas faz sentido, já que vendê-lo poderia deixá-los ricos para a vida toda. No entanto, a senhora assustadora revela que não tem intenção de vendê-lo. Em vez disso, os saqueadores querem informações sobre a esfera, e a melhor maneira de conseguir isso é perguntar ao Sfuri, especialmente para saber como ele sobreviveu à travessia da barreira vivo. Enquanto Zanka tira sua máscara, ele diz que não se importa nem um pouco com a esfera e confirma que não há bestas do lixo por perto. A senhora confirma isso enquanto invoca suas bonecas de lama. Depois de ver o poder dela, Zanka rapidamente percebe que o chão se transformando em lama era sua habilidade. Zanka rapidamente ativa seu instrumento vital enquanto argumenta que lidar com suas marionetes de lama moles não será difícil para ele. A saqueadora esconde seu outro companheiro dentro de seus monstros de lama, e Zanka é atacado por ele por trás. Seu companheiro zomba de Zanka por tê-lo esquecido por causa de sua autoconfiança, e nesse instante, a senhora disfarça o outro saqueador de volta entre suas marionetes e joga um jogo de esconde-esconde, onde Zanka tem que descobrir qual deles é realmente ele. Zanka move sua arma em todas as direções, esperando pegar o outro saqueador, mas cada vez ele acaba sendo espancado e finalmente é empurrado para trás. Ele fica muito bravo e faz uma tentativa fútil de se aproximar da senhora, mas fica preso na lama dela. Ela explica como transformou muitas partes do chão em lama para que você não consiga se mover muito e fique preso. A senhora deixa claro que Zanka é o único aqui que realmente tem uma chance contra ela, e uma vez que ela lide com ele, não haverá ninguém em seu caminho para sequestrar o esferoito. Zanka cala a senhora enquanto afirma em voz alta que suas táticas estúpidas o estão irritando muito. Parece que ele descobriu a estratégia dela e explica como ela simplesmente usa sua pá para controlar a lama, enquanto seu companheiro usa um instrumento vital para causar dano.
Ele acrescenta que o companheiro dela está usando raquetes de neve, que o permitem andar no chão instável, e agora que ele descobriu as táticas deles, ele se sente animado para derrubá-los. A senhora o provoca com zombaria e avisa Zanka que as coisas ficarão mais difíceis para ele, mas ele permanece confiante e responde que conhece seu instrumento vital melhor, já que o cheira e treina com ele diariamente. A senhora fica irritada com seu longo discurso e envia seus monstros de lama para atacar, mas Zanka rapidamente pega sua vara e a golpeia no chão. Ele usa as vibrações sônicas para localizar os saqueadores e então avança diretamente em direção a eles, derrubando os dois em apenas um instante. Enquanto a senhora cai, todos os seus monstros de estimação voltam a ser lama, e assim que Zanka fica um pouco arrogante, ele sente uma forte presença atrás dele, que por acaso é o homem maligno que estava torturando o Camisa Vermelha antes. Enquanto isso, Rudo e os apoiadores chegaram à porta de saída. Grease a abre e encontra uma escada ali, e instrui o resto dos apoiadores a subirem e chamarem reforços, enquanto ele fica para trás para verificar Zanka. Nesse instante, eles veem alguém se apressando em direção a eles e presumem que deve ser Zanka, pensando que ele já lidou com os saqueadores. No entanto, acaba sendo o chefe do inimigo. O saqueador dá uma olhada cuidadosa em Rudo, confirmando se ele é o alvo deles. Ele salta para a porta de saída e esmaga a parede, bloqueando a passagem enquanto reconhece Rudo como o doador esférico. Grease o avisa que Rudo agora faz parte dos limpadores, e que mexer com ele o tornará inimigo de todos eles. O vilão ignora o aviso e diz que se atrasou apenas por causa de seu péssimo senso de direção. Ele afirma que nunca quis dar-lhes tanto tempo e então começa a caminhar em direção a eles. Enquanto Grease tenta perguntar sobre o paradeiro de Zanka, o saqueador o ignora novamente e diz a Rudo que há alguém que quer conversar com ele. O saqueador tira a máscara de Rudo com força, dizendo-lhe que não há bestas do lixo aqui. E quando Rudo pergunta sobre Zanka, o vilão diz que pegou leve com ele e apenas o nocauteou, embora o veneno possa estar lhe causando problemas. O saqueador então usa seu instrumento vital para transformar os anéis em seus dedos em garras, enquanto ele ordena a Rudo que o acompanhe em silêncio. Ambos os apoiadores pulam nele para tentar contê-lo, mas falham e são jogados com força no chão. Enquanto o chefe prepara suas garras novamente, Grid se coloca na frente de Rudo, prometendo proteger sua equipe a todo custo. O chefe abaixa suas garras e zomba do que ouviu sobre esses supostos apoiadores fracos que os limpadores têm, dizendo que são inúteis e não podem proteger nada. Rudo diz a Grease para recuar, já que ele não pode lutar contra o saqueador desarmado e insiste que pode lidar com ele sozinho. O chefe então pede a Rudo que prometa que não ficará bravo, e revela que já assassinou Grease com um ataque que ninguém sequer pôde ver. O saqueador crava suas garras em Grease e declara que fracos como ele são completamente inúteis. O amuleto da sorte de Grease cai enquanto ele morre, e Rudo rapidamente estende a mão para pegá-lo. A memória de Rudo o leva de volta à época em que Recto chegou em casa e o encontrou batendo a cabeça na parede como um lunático com sangue escorrendo por todo o rosto. Depois de deitar o garotinho, Recto pergunta por que ele fez aquilo, e Rudo responde que Recto o ensinou a nunca machucar os outros. Ver o garoto se machucar em vez disso dá uma dor de cabeça a Recto, mas ele se senta e pergunta o que o fez fazer isso. Ele ria da dor e suas mãos começaram a desaparecer, e ele estava evitando as pessoas. Rudo diz que não há nada em particular, mas a única coisa que ele carrega é um ódio ardente por dentro, e mesmo que alguém lhe pergunte por quê, ele não consegue expressar em palavras. Ao ouvir isso, Recto entende que o garoto pensa que seus pais o abandonaram e agora acredita que é inútil por causa disso, e uma criança como ele não consegue lidar com emoções tão pesadas. Então, Rudo pergunta o que inútil realmente significa, mas Recto decide curá-lo e levá-lo para fora, já que uma das razões por trás da tristeza de Rudo é não ter nada divertido para fazer. Ele deveria descobrir tudo lá fora até encontrar algo que possa realmente desfrutar. Recto o anima, dizendo que haverá um dia em que seu quarto vazio estará cheio de coisas que ele ama, mas o faz prometer avisá-lo com antecedência se ele quiser trazer uma garota para casa. Depois disso, eles vão à biblioteca da vila isolada para ler livros, e então ele tenta ensinar futebol ao Rudo, mas o menino inocente sente pena da bola e começa a acariciá-la. Em seguida, eles tentam cozinhar e Rudo mostra que é muito bom em cortar vegetais, tão bom que ele até corta a tábua pensando no fracasso épico. Reto fica feliz que o garotinho ao menos mostrou alguma energia, e eles têm muito tempo para descobrir do que ele gosta. Nisso, Rudo vê um aldeão jogando lixo fora e pergunta a Reto o que ele está fazendo. Ele acha os itens descartados tão fascinantes que arromba a porta e mergulha na lixeira. Quando Reto o alcança, ele vê o menino chorando copiosamente enquanto segura o objeto com força, deixando Reto confuso sobre que tipo de emoção ele estaria sentindo. Rudo chora que é horrível, que o objeto com uma longa vida pela frente foi jogado fora simplesmente porque está um pouco quebrado. Ele grita sem parar que quer consertá-lo, e Reto percebe que Rudo não está apenas projetando seus sentimentos sobre si mesmo, mas que ele realmente vê valor em coisas que outros já consideram sem valor. De volta ao presente, Rudo desperta o poder dentro do amuleto da sorte de Grease, e Grease, que está tão agarrado à vida, finalmente entende por que nunca conseguiu ativá-lo antes. Ninguém jamais havia realmente entendido sua natureza até agora. A habilidade de Rudo não transforma simplesmente objetos aleatórios em instrumentos vitais. Em vez disso, ela revela seu verdadeiro valor oculto. Rudo transforma o amuleto da sorte em uma arma defensiva com um grande olho, e em vez de entrar em pânico, o vilão apenas baba por ele.
O vilão fica curioso e pergunta a Rudo se este é seu instrumento vital, enquanto ele fica ansioso para saber tudo sobre ele. Enquanto isso, o outro apoiador leva Grease para um lugar seguro e tenta fazer um pequeno primeiro socorro nele. Rudo se lembra de como Grease foi a razão pela qual ele percebeu o que realmente queria fazer, e se Grease não o tivesse feito ver isso, ele ainda estaria perdido. Pensando nisso, Rudo se prepara para golpear o inimigo com força. O invasor diz que adora doadores fortes e estende suas garras, apresentando-se como Jabber Wonger. Jabber diz que quer se divertir um pouco e pergunta o nome de Rudo. Após a apresentação, ele fica animado como um maníaco, dizendo que quer que os dois se despedacem e então avança em direção a Rudo. Por outro lado, o outro apoiador luta para conter Grease, mas o sangue continua fluindo intensamente. Grease observa Rudo lutar e percebe que a razão pela qual ele não conseguia lutar antes era que suas emoções haviam nublado seu propósito principal, mas agora não há mais nada para distraí-lo. De volta à luta, Jabber pula para trás e se agarra à parede, enquanto pergunta a Rudo por que ele não vem até ele. Rudo diz a ele para vir ele mesmo, e o invasor faz exatamente isso, saltando sobre Rudo com um ataque poderoso. No entanto, ele se vê caindo no chão, pois Rudo já havia desviado de alguma forma. Jabber continua com uma barragem de ataques, mas Rudo desvia de cada um deles. Finalmente, quando Jabber pergunta por que seus ataques nem o alcançam, Rudo explica que seu amigo Grease orou para que todos voltassem sãos e salvos, e salvo significa ileso. Por isso ele está focado em defender para que nenhum dos ataques do inimigo possa sequer tocá-lo. Jabber diz que o instrumento vital de Rudo parece apenas aumentar sua capacidade de desviar, e ele diz a Rudo como seria inútil se ele nem pudesse atacá-lo. Rudo aponta que Jabber tem ignorado o fato o tempo todo. Acontece que Rudo não deu um único passo, mas ainda está desviando de cada ataque, e o único movimento em todo esse tempo foi o próprio Jabber, o que significa que Rudo pode prever cada movimento que ele faz. Enquanto Jabber avança contra ele novamente, Rudo usa seu instrumento vital para paralisá-lo, e como seu talismã não pode realmente atacar, ele segue com um soco para afastá-lo, porque punhos são a arma preferida de Grease, e ele deseja honrar seu camarada. O invasor sangra pelo nariz, mas ainda ri como um maníaco, impressionado que Rudo usou o grande e assustador instrumento para guiar seus movimentos e finalmente golpeá-lo com o punho. Rudo lembra ao cara que ele foi quem quis se divertir, então ele está mais do que feliz em continuar o jogo até transformá-lo em um monte de lixo jogado no chão. Ouvir ele desrespeitá-lo tanto realmente irrita Jabber, e ele brinca que Rudo é bem frio por não sentir culpa por ser um cara sem misericórdia. Assim que Rudo lhe diz que ele é a única exceção, Jabber aparece atrás dele, pronto para atacar, mas Rudo o paralisa novamente e acerta outro soco brutal em seu estômago que manda Jabber e seu sorriso assustador pelos ares. O chefe se recupera rapidamente, saltando tão rápido que nuvens de poeira se formam ao redor dele, o que torna impossível para os olhos de Rudo acompanhá-lo, e Jabber o ataca de surpresa, quebrando pilares e arremessando lajes contra ele de todas as direções. Ele finalmente força Rudo a proteger os olhos e avança para o golpe. Com o amuleto da sorte, o olho o paralisa mais uma vez, permitindo que Rudo quase esmague seu crânio, embora Jabber consiga escapar no último segundo. Rindo como um maníaco, ele avança novamente, saltando ainda mais rápido do que antes, mas o olho que tudo vê o paralisa no momento em que ele se aproxima, e Rudo afasta o lunático mais uma vez. Depois disso, o louco salta tão rápido que parece um borrão, mas Rudo continua bloqueando seus ataques e o espancando sem parar. Enquanto Jabber gargalha em sua loucura, Rudo o cala com um último combo de 2 socos que o nocauteia por um momento, fazendo-o cambalear para trás até cair contra a parede. Vendo-o ofegar como um cachorro, Rudo diz a ele para simplesmente desistir. Mas Jabber apenas sorri porque fazia muito tempo que ele não apanhava tão feio, e ele acha que Rudo provavelmente gostou também. Rudo fica assustado com sua expressão feia, mas de repente o louco fica sério e explica sua teoria de que o instrumento vital de Rudo provavelmente funciona sentindo a intenção assassina de um inimigo e então movendo-os para fora do perigo. No entanto, ele notou, quando estava arremessando as lajes, uma pedra que coisas sem sede de sangue não ativam o instrumento de forma alguma. Então, com um sorriso distorcido, ele começa a explicar o poder de seu próprio instrumento vital, Mankira, dizendo que a garra direita carrega um veneno forte o suficiente para paralisar o alvo até que ele mal consiga respirar, antes de repente perfurá-lo profundamente em seu peito. Rudo olha confuso enquanto o louco ri em puro prazer com a dor, e é então que Jabber explica que se ele desmaiar com o veneno e seu corpo inconsciente continuar lutando, não haverá intenção assassina para detectar. Enquanto ele expressa o quão animado está para ver o que acontece, sua consciência lentamente se esvai, e Rudo observa em silêncio e horror enquanto seu corpo se contorce. Seus olhos lentamente reviram e a parede atrás dele se estilhaça. Depois que Jabber se nocauteia com seu próprio veneno, ele de repente solta um grito alto com olhos vazios e sem vida e avança contra o menino com força aterrorizante. Rudo entra em pânico, percebendo que seu oponente parece estar de volta com força total. Então nota que eles estão perigosamente perto dos apoiadores. Se um louco se aproximar deles, alguém pode se machucar. Então Rudo começa a correr na direção oposta para afastá-lo. Jabber o persegue, ainda gritando, e Rudo mal consegue derrubá-lo, mas o lunático se levanta imediatamente sem perder o ritmo e grita novamente.
É quando Rudo percebe que o louco não estava mentindo, quando disse que usaria seu próprio veneno em si mesmo. O que significa que a arma de Rudo agora é inútil, já que o talismã só reage à hostilidade, e a inconsciência de Jabber a anula. Rudo se pergunta quanta experiência e força de vontade esse homem louco tem, então para e pensa se ele é realmente apenas um masoquista puro e simples. Rudo se lembra de como alguns valentões uma vez o chamaram de masoquista enquanto o espancavam, e depois que eles foram embora, ele foi direto ao seu velho para perguntar o que a palavra significava. E agora, com Jabber se levantando novamente apesar de estar nocauteado, Rudo começa a se perguntar se talvez ele realmente seja um desses masoquistas enquanto Jabber avança contra ele, novamente forçando-o a mal conseguir se manter firme e se defender. Enquanto o louco o domina completamente e está prestes a cravar as lâminas afiadas em seu rosto, uma vara de repente vem girando e joga Jabber no chão, prendendo-o, e Rudo instantaneamente reconhece a arma como sendo de Zenka antes que o próprio homem apareça, insistindo que não será derrubado tão facilmente, e diz a Rudo para se preparar para uma parceria. Rudo pula para trás ao lado de Zenka e aponta que ele parece estar mal se aguentando, mas Zenka ignora, dizendo que está bem e manda ele parar de subestimá-lo. Ele então acrescenta que talvez seja a hora de Rudo começar a usar os poderes de seu instrumento vital, já que as coisas estão ficando difíceis. Rudo argumenta que o verdadeiro problema é que sua Bidal não taquetou sua habilidade não funcionará no louco em seu estado inconsciente, e agora ele está apenas mal desviando dos ataques. Quando Zanka pergunta, seu instrumento vital só funciona com hostilidade, nosso garoto é pego de surpresa e questiona como ele sequer sabia disso. Zanka explica que ele tem observado e analisado a luta desde o início, lembrando-o de que ele é seu tutor, afinal. Dito isso, Zanka começa a pensar consigo mesmo que, embora Rudo não possa atacar, ele, por outro lado, foi imobilizado. Isso dá uma ideia a Zanka, e o homem pede a Rudo para deixá-lo atingi-lo. Ouvindo isso, o menino se pergunta se ele gosta de espancar alguém como Jabber, mas Zanka explica que é apenas um experimento. O menino pergunta qual é exatamente o problema dele, então Zanka explica que quer ver se seu instrumento vital será ativado se ele o golpear e movê-lo para o lugar onde ele quer estar. Se isso acontecer, então ele pode usar seu bastão longo para superar o louco. Rudo aponta que ele será atingido sem motivo se não funcionar, e Zanka responde que é uma pena. Nesse momento, Jabber se liberta do bastão e avança direto contra eles, destruindo um pilar grosso com um único golpe de suas garras. Enquanto eles saem do caminho, Zanka ordena a Rudo que se certifique de que as garras não o arranhem, porque mesmo o menor toque o deixará se contorcendo no chão. A arma quebrada irrita Zanka, e Rudo o provoca. Ouvindo isso, Zanka deixa claro que Rudo estava pedindo por isso, e pula no menino para espancá-lo, mas o olho que tudo vê o paralisa no ar e o joga direto em Jabber, permitindo que ele acerte o cara na próxima parede. A dupla de limpadores olha em choque para como aquilo sequer funcionou, mas Rudo estava bravo porque Zanka realmente tentou machucá-lo. Seu professor minimiza como um experimento necessário, e então ele percebe que eles farão uma ótima equipe e mal pode esperar para ir com tudo e se divertir de verdade. Enquanto Jabber se levanta e avança em velocidade máxima, Zanka se prepara para esmagar a cabeça de Rudo como uma melancia. Isso permite que o menino use seu poder para mandá-lo voando direto para o chefe, esmagando o cara com força no chão. Zanka fica impressionado com o alcance, mas diz a Rudo para ser um pouco mais gentil. Rudo responde que gentil não existe em seu vocabulário, e ele corre direto para Zanka, que está furioso e pronto para espancá-lo mais uma vez. Como antes, Rudo o lança em velocidade vertiginosa contra o pobre chefe, mas mesmo que Jabber tente contra-atacar, ele é rechaçado mais uma vez. Mas Zenka impiedosamente segue com outro golpe que manda o cara para o telhado, então ele tenta um finalizador satisfatório. Mas antes que acerte, Rudo o torce para manter o sofrimento. Esse terceiro ataque arremessa Jabber contra a parede com tanta força que o louco finalmente recupera a consciência e diz oi ao senhor atitude de morcego que o esmaga no concreto duro. Depois disso, Zanka aterrissa e cai para trás, porque o voo constante o exauriu, e agora seu corpo inteiro dói. Ao mesmo tempo, o poder de Rudo se desliga e o amuleto da sorte de Gris se desfaz em pó. Vendo isso, Rudo fica triste por perder a coisa preciosa que Gris lhe confiou e se pergunta o que deveria fazer agora. Enquanto Zanka pensa que os instrumentos vitais que ele faz podem durar apenas por um tempo limitado, Rudo de repente começa a tremer e engasgar antes de desabar no chão. Olhando mais de perto, Zanka vê um arranhão nas costas dele e quando ele se vira, vê Jabber se esfaqueando com sua garra esquerda como antes. O chefe caminha casualmente em direção a Rudo. Então Zanka pergunta confuso como ele ainda consegue se mover depois de apanhar daquele jeito, pensando que sua garra esquerda pode curar ferimentos. Mas Jabber explica que definitivamente não cura ferimentos, mas tira a dor. Jabber admite que nunca pensou que seria encurralado tão mal e agradece por lhe proporcionar tal experiência de luta. Ele argumenta que o veneno em suas garras direitas só funciona nele por cerca de 10 minutos, já que ele está acostumado, mas para Zanka deve durar cerca de 30 minutos, e portanto, ele lhe dá outra dose, o que deixa Zanka inconsciente mais uma vez. Ele murmura que se falhar em alcançar seu verdadeiro objetivo de sequestro, acabará sendo repreendido. O invasor então pega Rudo e o leva embora, enquanto Zanka jaz ali, observando impotente. Enquanto Jabber corre com Rudo, ele se lembra brevemente de seus lacaios, mas os esquece tão rapidamente quanto enquanto Rudo luta para se mover, mas não consegue.
O menino se preocupa que, por causa dele, Gris e os outros se machucaram. Jabber sorri e salta, mas percebe que eles estão de repente do lado de fora, em vez de ainda estarem em um prédio. Olhando ao redor, ele avista Rio parada com suas tesouras, e antes que ele possa reagir, um guarda-chuva o atinge e o joga para trás, fazendo-o soltar Rudo. Engine entra em cena dizendo que eles têm um trabalho de limpeza a fazer, enquanto o invasor jaz ali nocauteado. Engine explica que o prédio está enterrado profundamente abaixo, e eles não podem usar o colar lá para contatar o exterior. Ele repreende o invasor por prender deliberadamente seus amigos no subsolo para cortar a comunicação. Felizmente, os apoiadores que escaparam antes, incluindo Tom, conseguiram encontrar seu celular na cidade mais próxima e chamar reforços, porque caso contrário, ninguém teria notado. Tom argumenta que Gris e Zanka ainda devem estar lá embaixo, e se preocupa que eles possam ter ficado lá por muito tempo, mas Engine diz a eles para pararem de se preocupar, já que aqueles dois não são tão fracos. Ele instrui a garota a levar alguns apoiadores e descer para verificar como eles estão enquanto ele lida com o invasor. Jabber interrompe, argumentando que está sendo menosprezado como lixo descartável, e afirma que tudo isso o excita. Engine sente pena do pobre Rudo, que esteve preso lutando contra um louco tão estranho o tempo todo, e os outros limpadores ficam com raiva de Jabber por machucar seus amigos. Engine avisa o vilão que eles não o deixarão escapar tão facilmente, mas Jabber parece inabalável e insiste que tem o dever de levar Rudo para casa, dizendo que mesmo que ele queira fugir, simplesmente não é uma opção. Nesse momento, Jabber é abraçado por trás por uma garota chamada Tony, que lhe diz que é hora de ele voltar com um olhar gélido. Ele retruca e diz a Anã para sair da frente dele porque ele não quer voltar, não até ter Rudo com ele. Enquanto ela calmamente aponta que reforços dos limpadores estão chegando a qualquer minuto, Engine fica atordoado com a origem dela. Em frustração, Jabber grita com ela que não pode ir embora logo depois que a diversão começou, mas ele se cala quando ela diz que o líder deles tinha um grande sorriso no rosto. Os ossos em seu corpo estalam enquanto ele tenta se libertar à força, mas o aperto da garota é mais forte. Depois de lutar por um tempo, ele finalmente desiste e exibe um grande sorriso bobo para todos, desculpando-se que é uma pena ter que ir para casa quando as coisas estavam apenas esquentando. Enquanto Rio fica chocada ao ver um bueiro na parede atrás dos dois, Jabber tira um segundo para elogiar Rudo por ter travado uma luta muito boa para ser o habitante da esfera, pensando que o menino provavelmente está em coma devido ao veneno. Jabber diz a Engine para lhe enviar seus cumprimentos, mas isso o choca completamente quando ele vê Rudo se mover em sua condição. Rudo jura que não acabou até que ele o pague de volta pelo amuleto da sorte de Gris, e seu espírito combativo anima o cara. Mas quando o homem olha para o padrão nas luvas de Rudo, ele fica surpreso ao ver que o menino também tem algo da série. Ele acha a coincidência selvagem e diz que seu chefe ficará muito feliz em saber sobre as luvas. Com isso, ele promete que estará muito mais preparado da próxima vez que vier pegá-lo e diz a ele para cuidar bem de suas luvas antes de entrar no portal. Depois disso, o bueiro desaparece no ar e deixa todos atordoados enquanto Rudo se pergunta silenciosamente o que é a série. Mais tarde, a equipe médica chega e Rudo corre para Gris quando o encontra parecendo que já teve dias melhores. Sua má condição leva Rudo às lágrimas, e o menino pede desculpas por quebrar seu precioso amuleto da sorte. O homem responde que significava muito para ele, fazendo Rudo se sentir ainda pior por tê-lo transformado em pó. Mas Gris continua dizendo que está feliz que Rudo conseguiu sobreviver por causa dele. De volta ao QG dos limpadores, Engine senta ao lado de Rudo, que parece desanimado e pergunta o que ele está fazendo. Rudo não dá resposta, então Engine diz ao menino ir rir que ele finalmente descobriu como usar seu instrumento vital e lhe faz um pequeno elogio. Mas Rudo de repente grita que Gris estava gravemente ferido e ele não sabe como encará-lo depois de tudo o que aconteceu. Ele admite com arrependimento que nunca conseguiu ajudar ninguém de volta na esfera, ele se sente tão inútil quando importa agora no subterrâneo. Rudo se amaldiçoa, pensando que nunca será capaz de mudar em toda a sua vida. Ouvindo isso, Engine calmamente lhe diz que Gris estava pronto para arriscar sua vida por seus camaradas. Então ele não protegeu Rudo porque ele era especial. Ele o protegeu porque acreditava em Rudo. Dito isso, Engine diz a ele para parar de choramingar e ir falar com Gris no hospital. No hospital, o queixo de Rudo cai no chão quando ele vê Gris parecer perfeitamente bem, e o homem o parabeniza com um grande sorriso por despertar seu poder. Rudo não consegue acreditar no que vê e dá outra olhada. Engine de repente cai na gargalhada quando percebe que Rudo estava deprimido porque pensou que Gris tinha batido as botas. E ele continua acariciando o garoto inocente, que agora está morrendo de vergonha. Rudo grita de volta para Gris, que qualquer um presumiria que ele morreu depois de sofrer um ferimento tão grave. No entanto, Gris explica que ele sobreviveu graças à equipe médica dos limpadores, e a verdadeira salvadora foi a garota tímida parada ao lado de sua cama. Então, Gris apresenta Isha, a única doadora cujo poder a ajuda a curar os outros. Ouvindo-o falar sobre ela, a garota fica envergonhada e insiste que ela só teve sorte. Engine explica que ela é super tímida e não consegue lidar com elogios, e Gris prova isso agradecendo-a novamente por salvar sua vida, o que a faz ficar vermelha como um tomate. Depois disso, ele diz a Fal que ele também não deveria se sentir culpado, porque ele também o salvou do ataque mortal do invasor. Suas palavras gentis levam o jovem apoiador às lágrimas, e então ele se vira para Rudo para dar os parabéns por ter dado uma boa surra no invasor com Zanka.
Depois disso, Grease continua dizendo a Rudo para esquecer seu amuleto da sorte porque ele o deu de bom grado, sabendo que Rudo pode apreciar seu verdadeiro valor. A culpa de Rudo desaparece ao ouvir isso, e ele diz que está feliz que Grease sobreviveu. Então Endin diz a todos que a luta entre os invasores e os limpadores começou, então as feras do lixo não serão seus únicos inimigos no campo de batalha daqui para frente. Assim que ele revela que tem algumas novas informações, um homem enorme entra na sala e diz que parece que os invasores também estão atrás da esfera. Quando Rudo pergunta rápido quem ele é, Endin responde casualmente que é o chefe. Rudo leva um bom minuto para processar que o chefe está bem na sua frente. O chefe se desculpa por não estar lá quando Rudo chegou e se apresenta como Arca-Corvus. Ele argumenta que, mesmo não parecendo, ainda é o chefe, e explica que, a princípio, pensou que Rudo só ficaria por informações, e se fosse esse o caso, não o teria mantido por perto. Mas ele admite que aprecia a forma como Rudo arriscou a vida pelos amigos, e reconhece que ele tem a força para contribuir de verdade com a equipe. Por isso, Corvus o aceita com prazer no grupo, e pede para ele encontrá-lo em seu escritório, onde já preparou informações e um uniforme para ele. Quando Rudo chega lá, Corvus explica sobre uma fronteira entre o solo e a esfera, onde quem tenta cruzá-la está destinado a morrer. Enquanto Rudo veste seu novo traje, o chefe conta uma história sobre uma mulher que vivia na Zona Proibida, a área mais próxima da fronteira. Certa vez ela salvou um viajante perdido que perguntou o que ela fazia ali, e ela respondeu que passava os dias observando os espíritos caírem do alto. Ao longo dos anos, ela afirmou ter visto algumas pessoas que conseguiam ir e vir cruzando a fronteira sem morrer. Ao ouvir isso, Rudo percebe que precisa encontrar essas pessoas para saber como elas conseguiram tal feito, e finalmente entender por que ele não morreu quando caiu. Quando Corvus pergunta se ele planeja ficar ou ir, Rudo range os dentes e responde com certeza que vai voltar. A porta se abre de repente, e Endin entra, animado ao ver Rudo usando o uniforme. Mais tarde, Rudo tenta se esgueirar para a Zona Proibida, determinado a encontrar a mulher e coletar informações, mas Folo tenta arrastá-lo de volta, implorando para ele parar. Rudo, no entanto, se recusa a esperar, já que tudo o que ele quer é encontrar o caminho de volta o mais rápido possível. Endin intervém e pede para ele se acalmar, dizendo que se ele realmente quer ir para lá, então pelo menos deveria se preparar primeiro. Ele pergunta a Rudo se ele planeja ir para lá sem coletar informações ou testar seus poderes, questionando se ele tem algum tipo de desejo de morte. Endin tenta fazê-lo perceber que ele precisa entender suas fraquezas e limites, e quando Rudo pergunta se ele irá com ele, Endin responde sim e avisa que ir sozinho seria apenas suicídio. Enquanto Rudo pensa em como Endin uma vez foi pra lá sozinho, o próprio Endin explica que, além de caçar, os limpadores também precisam coletar informações sobre as feras do lixo e os saqueadores. Rudo reclama de como pessoas terríveis como os saqueadores poderiam se tornar doadores, mas Endin lhe diz claramente que nem todos são gentis ou atenciosos. Ele explica que existem homens de boa aparência que jogam suas coisas fora descuidadamente, e outros de aparência rude que cuidam do que têm. Ele deixa claro que ser um doador não tem nada a ver com ser bom ou mal. Rudo abaixa a cabeça sombriamente, pensando se fez algo errado, mas ainda assim não consegue perdoar as pessoas que o enviaram para cá. Endin então diz para ele descansar pelo dia. De volta ao seu quarto, Rudo está entediado e deseja poder fazer algo divertido, como mergulhar em lixeiras, quando Rio de repente aparece e, animada, oferece-se para lhe fazer um tour pela sede. Ela mostra a ele a academia, a cafeteria, até o banheiro masculino por algum motivo, e então explica que, embora o lugar pareça decadente, as pessoas aqui lhe dão vida. Mas Rudo argumenta que a vida na esfera era muito mais animada, e diz a ela que passava todos os dias saindo com Recto, encontrando tesouros no lixo e sendo xingado pela polícia. Ao ouvir isso, Rio diz que há muitas pessoas aqui que também o xingariam com prazer e então muda o assunto para comida, perguntando se ele já provou doces. Rudo fica chocado ao ouvi-la dizer doces porque isso era algo que só pessoas ricas podiam comer, mas Rio se gaba de que eles também têm coisas boas aqui embaixo. Depois disso, os olhos de Rudo quase saltam quando ele vê doces brilhantes que os limpadores compram de pessoas chamadas vianders, e ele diz a Endin que nunca os experimentou em toda a sua vida. Endin responde que, embora as coisas sejam diferentes lá em cima no subterrâneo, há mais demanda por doces do que por drogas, então seria inteligente não se viciar. Enquanto Rio baba por um prato cheio de doçura, Endin explica que os vianders recrutam cozinheiros de primeira linha, então seus doces são ainda melhores do que na esfera. Em seguida, Rio tenta Rudo a provar, e ele lentamente leva um pedaço à boca, tremendo de excitação. Naquele momento, a alma de Rudo quase ascende ao céu e ele começa a devorar doces como o monstro dos biscoitos, porque é tão bom que suas mãos se movem sozinhas. Vendo isso, Endin o avisa para ir mais devagar ou ele vai engordar, mas o que finalmente o para é um olhar gelado vindo de uma criança chupando uma chupeta. O olhar nos olhos dele faz Rudo se perguntar se ele também está atrás de seus doces, então ele se força a entregar um pirulito ao seu companheiro apreciador de doces. Mas o garoto o tira da mão dele com um tapa, e rudemente ordena que Rudo lhe dê outro, o que realmente o irrita.
Mais tarde, Senka ouve Enjin e Ryu falando sobre o vício de Rudo em doces, mas ele decide ignorar até ver uma bola de gordura espremer-se pela porta à sua frente. Ele grita que há um intruso, apenas para perceber que é um Rudo com diabetes. No dia seguinte, no salão de treinamento, Rudo se esforça durante o teste para confirmar se consegue usar seu poder à vontade e se pergunta por que não consegue, mesmo depois de se acostumar. Zanka lhe traz um monte de lixo e diz para ele escolher o que quiser para tentar novamente. Rudo pega um pedaço triangular de metal e derrama seu poder nele, e desta vez, realmente funciona, pois o item cresce um pouco. Enjin admite que Zanka pode ter estado certo e lhe dá crédito como tutor. Zanka então sugere que Rudo tente transformar várias coisas em armas de uma vez, e para por surpresa deles, funciona. Primeiro com um bully, depois com uma boneca, mas assim que Rudo puxa o terceiro, seu nariz começa a sangrar e ele desaba no chão. Enjin aponta que a mesma coisa aconteceu antes quando seu nariz sangrou, o que significa que as luvas podem ser de qualidade muito alta para seu corpo aguentar. Ele explica que quanto mais tempo alguém cuida das coisas, melhores elas se tornam, e maior poder elas podem conter. Ele acrescenta que, além do poder, a habilidade refletida também depende dos pensamentos e da experiência do usuário. Zanka presume que Rudo deve ter cuidado dessas luvas desde a infância, o que explica sua qualidade, embora ele ainda se pergunte se elas poderiam realmente estar causando tanto desgaste em seu corpo. Esse pensamento o deixa inquieto, enquanto ele começa a pensar em coisas sérias sobre os itens. Rudo argumenta que se isso é verdade, então por que as coisas que ele transforma em armas sempre acabam perecendo? No entanto, quando as que ele acabou de criar permanecem intactas, ele sugere que pode haver um limite de tempo para elas. Ryu então se manifesta e diz que pode ser porque essas coisas não tinham arrependimentos. Ela sorri e diz a ele que sua habilidade parece extrair o valor máximo de coisas que foram jogadas fora. Como Rudo as usa novamente, essas coisas cumprem seu propósito, e Zanka não poderia concordar mais ao apontar como o talismã se desintegra assim que Rudo sente alívio após a luta. Enjin diz que Rudo não quebrou o talismã de Gris, nem nenhuma arma que ele cria. Mas em vez disso, Rudo usa o que resta e leva o valor deles ao máximo. Olhando para suas luvas, Rudo percebe que seu poder nunca foi sobre destruir coisas em primeiro lugar. Ryu então expressa o que Zanka tem em mente, mencionando como o saqueador afirma que as luvas fazem parte de uma série, o que os faz acreditar que pode haver mais como elas. Enquanto Rudo questiona o porquê, Ryu sugere que ele deveria dar um nome a elas, já que eles já nomearam as suas, e Enjin concorda. Enquanto isso, Kitone e Jabber retornam ao seu chefe, que começa a tagarelar sobre um altar no deserto, uma série de equipamentos e uma série Watchmen, que ele mesmo parece estar usando. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e eu te vejo na próxima vez.